Faixa Nobre do Esporte. Faixa Nobre do Esporte. Opa, galera, excelente semana. Estamos de volta aqui em 91,3 para fazer o Faixa Nobre do Esporte. Pé na porta com a galera da equipe Bola na Rede, a equipe esportiva que está entrando na área agora para fazer o primeiro programa da semana, o Faixa Nobre do Esporte, para te deixar bem informado depois do final de semana. Como é que foram as festas de São João? Deu tudo certo então? Curtiu bastante? Só descansou, viajou? Como é que foi? Conta pra nós aí, vai lá na nossa interatividade, facebook.com/bola na rede, Twitter, @bola_na-rede e o Bola na Rede Zap, o nosso WhatsApp para você manter aquele contato bem bacana com a gente. É o 98935-1841, 98935-1841. Você tá fora de Fortaleza? Coloca o 85 na frente. Vamos falar de muito futebol agora. Tá só começando o Faixa Nobre do Esporte dessa segunda-feira, 27 de junho de 2016. Gente, tá acabando o mês, né? Já sexta-feira, dia 1º de junho, estamos passando já o meio do ano, já tem Papai Noel batendo na porta. Vamos ao destaque de hoje. Ceará! A manchete do Alvinegro, amanhã em campo, às 9:30 da noite, e você curte aqui em 91,3 com J. Rômulo e mais um futebol. Bola na Rede, Rodrigo Cavalcante. Vice-líder da Série B, após bater o Náutico na tarde do último sábado pelo placar de 2-1, Ceará já encerrou os preparativos para o jogo desta terça-feira contra o Bragantino no Nabi Abichedi. Com Thalisson suspenso em decorrência de terceiro cartão amarelo, Zé Mário se coloca à disposição do técnico Sérgio Soares. Se eu for escolhido, eu tô pronto, né? Mas não tem nada definido ainda. Eu acho que o Sérgio vai deixar pra definir lá em São Paulo mesmo. Mas se eu for escolhido, tô pronto, preparado pra poder ajudar o Ceará pra gente buscar a vitória lá. Volante Marino também se coloca à disposição, já que Eduardo também atua na lateral esquerda e Marino vem entrando normalmente na lateral direita no decorrer das últimas partidas. Não, tô preparado, até porque já entrei algumas partidas, né? Tô contribuindo toda vez que tô entrando bem. Tô focado no meu objetivo, com certeza, que é ajudar o Ceará. Se o professor optar pra eu colocar, eu vou dar o meu melhor pra gente conseguir o resultado. Imprensa de Pernambuco repercute interesse do Santa Cruz no meia Felipe, mas Ceará revela não ter sido procurado pelo time coral. Essas e outras informações você confere daqui a pouco no Faixa Nobre do Esporte. Bragantino! É o Clube Atlético Bragantino, é o adversário do Vozão amanhã, às 9:30 da noite, na rodada de número 13 da Série B do Campeonato Brasileiro, que está mudando de treinador. Espera, claro, vencer o Ceará para poder sair da zona de rebaixamento. Já está mudando de técnico mais uma vez o Bragantino. Já mais detalhes aqui no Faixa Nobre do Esporte com Eberson Martins, direto de Bragança Paulista. Fortaleza! Agora o destaque é do Tricolor de Aço, que empatou ontem e perdeu a liderança do Grupo A, mas enfrenta o Asa na próxima rodada, buscando voltar à liderança. Alex Oliveira. O ponto conquistado fora de casa contra o Salgueiro, pelas circunstâncias da partida, foi comemorado pelo elenco do Fortaleza. A gente vem em busca da vitória, né? Sabemos que uma vitória aqui pra gente seria bom, mas infelizmente não conseguimos, mas o empate a gente tá levando um ponto pra casa agora. Delegação chegou à capital cearense às 9:25 da manhã desta segunda-feira e os atletas foram liberados com ordem de reapresentação amanhã pela manhã no Alcides Santos. Detalhes daqui a pouco no Faixa Nobre do Esporte. Asa! É o líder do Grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro, venceu o Cuiabá, mas não jogou bem, né? Paulo Foiani tem a semana para acertar o time para lutar pela liderança contra o Fortaleza no Castelão no próximo domingo às 6 horas da noite. Já mais detalhes do Asa de Arapiraca aqui no programa com Jânio Barbosa. Faixa Nobre do Esporte. E vamos que vamos, esse é o Faixa Nobre do Esporte. A gente gosta de falar alguns assuntos antes da gente começar a falar dos nossos aqui, dos nossos clubes, e a gente não pode deixar passar em branco a seleção chilena, que venceu ontem a Copa América Centenário, derrotando mais uma vez a seleção argentina. Uma geração chilena que está virando algoz
dos argentinos. É a segunda vez consecutiva que o Chile derrota na final a Argentina. O técnico Tite até fazia muitos elogios a essa geração chilena pela intensidade do jogo em si. O próprio Chile, no tempo normal, nunca venceu a Argentina, né? Mas na final, nos pênaltis, vale também. Então, já é o segundo título de Copa América que o Chile conquista em cima da Argentina. E ontem os holofotes voltados para o Messi, que perdeu a penalidade, não fez a diferença durante o jogo. O engraçado é que a Argentina, na fase classificatória, venceu essa mesma seleção chilena sem o Messi, né? Foi 2-1, estava com 100% de aproveitamento. Tudo parecia que a Argentina, enfim, iria comemorar um título com o Messi em campo, né? Com o Messi que ainda não conquistou nada com a seleção argentina, com a seleção principal, porque conquistou a medalha de ouro em 2006 nas Olimpíadas daquela época, mas com a seleção principal não conquistou nada e fica na fila mais uma vez. Vai entrar para o 24º ano sem conquistar nada a seleção argentina, que desde 1993 não conquista um título com a sua seleção principal. E comigo aqui está o Martins Andrade. Crise hoje na AFA, né, que é a Associação de Futebol da Argentina. Ameaça de bomba hoje, o prédio foi esvaziado. Hoje pela manhã, a crise instaurada lá, com dirigentes que devem deixar os cargos e até pressão de ex-jogadores, de jogadores, para que haja mudanças também lá, né? A CBF de lá, é a AFA, também tem problemas. E o estopim foi agora com essa derrota aí da Argentina na final. Aí o barril de pólvora explodiu. Dizem que a FIFA vai fazer uma intervenção, inclusive, na AFA. O bicho tá pegando lá. Os argentinos não aguentam mais e mudanças devem acontecer, né? O próprio Messi, depois da derrota, declarou a própria imprensa argentina, foi só com o que ele falou, de que estaria se aposentando da seleção argentina, de que não foi capaz de conseguir ganhar nada. Mas não sei se é algo somente porque o calor da emoção ali dominou o Messi, ou se ele também clama por mudanças na Federação Argentina, que é a AFA, Associação de Futebol Argentina, Association, né? Martins Andrade, boa noite. Você está conosco e acompanhou mais uma derrota da Argentina e o Chile, né? Que está aí comemorando mais um título da Copa América, uma geração vitoriosa do Chile e muito elogiada pelo técnico da seleção brasileira, o Tite. Boa noite. Boa noite a você, Adriano, boa noite aos amigos que acompanham o nosso trabalho. Olha, o Chile tá buzinando, né? Aí, bibi, aí tá abrindo passagem aí através desse buzinaço. O problema da Argentina, o comando do futebol argentino é muito parecido, muito semelhante com o nosso, né? A corrupção está em todo canto, está entremeada, como as federações, as confederações também, elas são consideradas como uma entidade privada. Eles acham que não deve satisfação a ninguém, mas deve estar aí o povo argentino já começando a se revoltar. No Brasil, o foco foi desviado por causa do problema político, mas eu tenho para mim que quando esse problema político acabar, acho que o torcedor brasileiro vai se voltar também para a CBF. Então, no caso argentino, tá difícil, porque o Messi tá entregando aí tá entregando o ouro, tá dizendo que não vai mais, e o Messi tá muito parecido com o nosso Zico, né? Que praticamente não ganhou nada na seleção brasileira. Apesar de ter sido um grande jogador, não ganhou nada. Tantos outros, né? Grandes jogadores que não conseguiram conquistar nada. Aquele Puskás também, que dizem que foi um mito do futebol no tempo dele, e também não conquistou nada com a seleção húngara. Então o problema da Argentina é muito semelhante com o nosso, Adriano, e a gente vai aguardar como é o desenrolar de todo esse problema, porque já vai bater as portas do futebol brasileiro e a gente vai ver também esse mesmo drama. O Chile crescendo muito na América Latina, na América do Sul, como uma equipe muito sólida e de decisões. Isso, por um lado, é bom para nós sul-americanos, mas por outro lado, as grandes equipes, aquelas que
que detêm a hegemonia do futebol sul-americano, elas estão claudicando. Argentina, Brasil, Uruguai, Paraguai, né? Então elas estão começando a abrir espaço para essa jovem e aguerrida equipe do Chile, que está aí já bicampeã da América. Pois é, o que assim nos causa uma certa preocupação é que nós anteriormente não tínhamos que temer na América do Sul, mas hoje nós observamos uma seleção chilena bem arrumada, uma seleção colombiana também no patamar, acredito, acima do nosso, e a própria seleção argentina com esses problemas. Dizem também que o Mascherano não quer mais jogar na seleção, mas eu acredito que possa ser contornado. Mas querendo ou não, a seleção argentina, apesar de não conquistar nada nos últimos 23 anos, a gente fala no futebol momento da nossa seleção e o momento dessas seleções que eu falei, Chile, Argentina e Colômbia, me parecem no patamar mais acima do nosso. Com certeza, eles estão aí crescendo, né? E nós estagnamos, porque o nosso jogador hoje, ele vem de fora. E o jogador que está vindo, nós já falamos disso aqui, o jogador que está vindo, ele está habituado a um novo tipo de futebol que aqui não se pratica. Então, fica difícil, né? Você formar uma seleção com aquela marca registrada do futebol brasileiro, com jogadores que não tem mais esse carimbo. Essa que é a verdade. O carimbo que tem hoje no futebol, dos jogadores de futebol brasileiro que estão lá fora, é aquele do 1-2, toca, recebe, e ele não é capaz de definir uma jogada individualmente, na base da técnica. Isso é observado não só por mim, mas tem outros ex-profissionais, inclusive de seleção, comentando futebol, e eles estão dizendo também a mesma coisa, que a gente já falou aqui, e eles estão repetindo. O nosso futebol, o nosso jogador não é mais capaz de definir uma jogada na individualidade. Ele espera que chegue alguém, se não chegar alguém ele toca voltando. O problema agora é a posse da bola e não mais você avançar e encarar o jogador como fazia os nossos grandes craques do passado, que hoje estão comentando e estão dizendo praticamente a mesma coisa que nós estamos falando aqui. A Série C do Campeonato Brasileiro, um jogo em andamento agora, para encerrar a rodada número 6 para o Grupo B. O time do Marcelo Chamusca, o Guarani de Campinas, está jogando agora contra a Portuguesa, lá no Canindé. Está jogando em São Paulo contra a Portuguesa, do técnico Jorginho. Né? O Jorginho que não é aquele do Vasco, é outro Jorginho que foi meia, atacante, jogou no Palmeiras, tantas outras camisas ele vestiu, o Figueirense. E tá 0-0 o jogo. O Marcelo Chamusca ganhando aí a partida, retoma a liderança do Grupo B da Série B, da Série C, né? Série C do Campeonato Brasileiro, né? O Grupo B que tem como líder, aliás, o próprio Guarani com esse empate, ele retoma a liderança, vai a 14 pontos, deixando o Botafogo de Ribeirão Preto com 13 pontos. A Lusa, a Portuguesa, tem que suar, hein? Tá em sétimo, a sétima colocação com 8 pontos, né? Quem diria, né? A Lusa, que já esteve na Série A, foi vice-campeã em 1996 e caiu para a Série C, está próximo ali até da zona de rebaixamento. É verdade. Tá aí numa situação complicada e tá levando o Valdeci do Ferroviário, né? Ah, é? Tá levando. O Valdeci tá indo para a Lusa, para a Portuguesa Paulista e tentar reforçar esse time que tá numa situação complicada. Aliás, os torcedores do Ferroviário dizem que é muito semelhante à situação da Portuguesa com o Ferroviário, né? Vai, volta, cai, levanta, aquela coisa todinha. Mas é um time que tem um certo poderio econômico lá em São Paulo, né? Tem uma torcida. Quem já foi lá e conhece o tradicional bolinho de bacalhau que se vende lá no Canindé, é uma delícia. Ave Maria. Então, ele tem um certo poder econômico, a Portuguesa. Mas infelizmente na hora de formar os grandes times, o time para enfrentar nesse campeonato, não tem tido muito sucesso, né? Não sei se os portugueses estão jogando aí a bola invertida, mas é complicada a situação da Portuguesa. Todos os anos é essa brincadeira, cai, sobe novamente e não consegue chegar mais onde o seu torcedor queria, que é levantar o caneco, que é ser campeão mais uma vez, acesso,
da série que ela está disputando, né? E agora aí na Série C a gente vai aguardar o que acontece. Hoje tivemos um clássico mundial pela Eurocopa, Itália e Espanha, e a Itália deu troco, né, em relação à Copa do Mundo, na Espanha vencendo por 2-0, favorita como era, a Itália venceu. A Itália é uma escola, o Martins, que não, assim, mudou muito a sua maneira de jogar. Desde aquela Copa que eliminou o Brasil em 82, que causou um trauma para muita gente até hoje, a tragédia do Sarriá, a Copa do Mundo na Espanha. Não, no caso do Baggio não, era o Paulo Rossi. Paulo Rossi. A Itália estava muito mal antes de derrotar o Brasil por 3-2. Eliminou a seleção, mas antes disso a Itália conseguiu se classificar apenas pelo número de gols marcados, porque estava muito mal, tinha empatado 3 jogos, vencido um outro, e inclusive os italianos, a seleção da Itália, os jogadores estavam brigados com a imprensa naquela época. E depois da vitória, o Tele Santana ficou falando em entrevista 2 horas, né? As pessoas, a imprensa lamentando a derrota da seleção brasileira, que era um futebol espetáculo, deu um espetáculo nas fases anteriores, e quando pegou a Itália, o Paulo Rossi não tinha marcado um gol sequer. E era uma figura decorativa. Contra a seleção marcou 3 gols, e depois a Itália desencabulou e conquistou aí o título mundial daquela Copa. E depois do jogo contra a seleção, os 3-2, o Paulo Rossi fez 3 gols. Os jogadores da Itália continuaram sem falar com a imprensa da Itália e deram entrevistas apenas para os brasileiros. A imprensa brasileira naquela época, na zona mista, conseguiu entrevistar os italianos, e os brasileiros da imprensa que passaram as gravações para os italianos. E depois de tudo aquilo, a Itália é uma seleção realmente muito forte, muita tradição. Conseguiu conquistar aquele Mundial, e nós demos espetáculo na primeira fase e ficamos chupando o dedo. Pois é. Nós, o brasileiro vestiu-se de fantasia na primeira etapa. Naquela estava o Zico, né? Você falou, né? Exatamente. Que o Messi, comparando com o Zico, que não ganhou nada com a seleção. Exatamente. E aí o Toninho Cerezo, que era tido como um grande jogador da época, foi quem errou o primeiro passe, né? Foi tentar uma jogada de linha, de lado pro meio. Eu não sei como é que um volante com aquela experiência faz aquilo. Reabilitou o Paulo Rossi. Aí o Paulo Rossi veio na velocidade caixão, né? Mas a seleção italiana, ela mantém um certo padrão. Esse padrão depende muito da evolução dos outros, porque é aquele futebol que a gente está acostumado a ver da Itália, né? São jogadores de nível, até certo ponto, tem os craques, mas tem um nível médio, e eles têm uma força física muito boa, mas infelizmente a parte técnica, a apuração técnica da seleção italiana, a despeito da gente ouvir muito os jogadores italianos, de saber praticamente decorado quem são, quem não são, eles não têm essa volúpia toda na hora que vão para a Copa do Mundo. Mas aquela dali foi a redenção deles, porque o Brasil era muito criticado na época, o Enzo Bezotti. A imprensa dizia que ele estava enterrando a seleção italiana, mas não adivinhariam nunca que no final iriam comemorar mais um título naquela Copa. Agora, essa seleção italiana, o gol foi marcado por Chiellini e o outro Pelé. Tem um Pelé lá, em homenagem ao Pelé mesmo. Esse atleta tem esse nome. Só que o Pelé deles é com 2 L's, né? Com 2 L's, acento no E. Pelé aqui é só um L e o acento no E. Mas o jogador tem esse nome em homenagem ao nosso Pelé aqui. Pois é, em homenagem ao grande rei, são poucos jogadores que tem apelido, tem muito, né? Pelé era apelido, né? Mas esse ficou com o nome mesmo. Agora pra ser nome mesmo é muito difícil. Tem muito Romário. Eu tenho um sobrinho que é Romário, da época que o Romário começou. Pelé também tem muito apelido, né? Por aí também. Exatamente. Cessaram mais, né? Antigamente tinha mais. Mas nome mesmo próprio ninguém embarcou nessa. Ninguém teve essa coragem aqui no Brasil. Mas o italiano teve. Teve. Aí colocou. E ele hoje fez o gol dele, né? O segundo gol. Pelé. Ratificou a vitória contra a Espanha e classificando a Itália. Já leu o blog do Edmilson Maciel hoje? Vai lá, acesse edmilsonmaciel.blogspot.com.br. Se atualize com as notícias do futebol. Carneiro e Companhia, Gustavo Sampaio, 525, self-service sem peso, com mais de 40 opções por apenas R$11,99. Pizzas a R$20. E acompanha refrigerante 1 litro. Pratos para 2 pessoas na promoção, a partir de R$25. Whisky Black White, dose apenas R$4,99.
todos os jogos que estão bombando aí na sua telinha, vai lá no Carneiro e Companhia, você assiste com todo conforto. Entregue em domicílio, ligue 3223-5671. Madeireira Ceará, tudo em compensado MDF, madeirite, portas, madeiras e ferragens em geral, com os melhores preços da cidade. Castelo de Castro 1138, São Cristóvão 3269-6611, madeireiraceará.com.br, direção Nilcélio Alves. A Aurorense Equipamentos para Construção Civil está com uma promoção em betoneira, 400 litros de motor monofásico ou trifásico por apenas R$ 2.290, em até 5 vezes no cartão de crédito, com garantia de 6 meses, dada pela própria Aurorense. 3484-5272, 3484-5272. Vamos então com as primeiras informações aqui do Faixa. Amanhã tem Vozão em campo, 9:30 da noite em Bragança Paulista, enfrentando o Bragantino. Ceará! Tá chegando o Rodrigo Cavalcante. Vice-líder da Série B com 23 pontos e vindo de uma vitória na tarde do último sábado, frente ao Náutico pelo placar de 2-1 no Castelão, com gols marcados por Eduardo e Bill, o Ceará não teve tempo para comemorar e já encerrou os preparativos para o jogo desta terça-feira contra o Bragantino no estádio Nabi Abichedi às 9:30 da noite. A delegação alvinegra chegou em Atibaia, cidade próxima a Bragança, por volta das 5 horas da tarde do domingo e encerrou os preparativos para o confronto contra o time da Terra da Linguiça nesta segunda-feira, no período da tarde no CT Nakazawa, na própria cidade de Atibaia. Tendo como única baixa o lateral esquerdo Thalisson, suspenso em decorrência de terceiro cartão amarelo, Sérgio Soares provavelmente usará Zé Mário como seu substituto. E Zé Mário se coloca à disposição do técnico Sérgio Soares. Se eu for escolhido, eu tô pronto, né? Mas não tem nada definido ainda. Eu acho que o Sérgio vai deixar pra definir lá em São Paulo mesmo. Mas se eu for escolhido, tô pronto, preparado pra poder ajudar o Ceará pra gente buscar a vitória lá. O meio-campista, que também joga na lateral esquerda, fala sobre as dificuldades que serão encontradas frente ao time de Bragança Paulista. Eles estão na zona, né? Então eles estão buscando, né, sair da zona. Esses jogos são perigosos, porque eles estão jogando a vida deles pra não cair, né? E a gente tá jogando a nossa vida pra se manter. Então vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo de extrema atenção. A gente sabe que quem errar menos ganha o jogo. Então a gente vai com foco total pra buscar a vitória lá. Apesar do bom momento vivido na Série B do Campeonato Brasileiro, Zé Mário prega pés no chão e tranquilidade. A gente fica feliz também, né? Por tá dando a volta por cima. A gente sabe que o primeiro semestre não foi o que a gente quis, né? Então a gente tá nessa situação hoje por mérito do grupo, né, de todos, da comissão também, da diretoria, né? Então a gente vem numa crescente e a gente tem que continuar, né? Que a gente sabe que o Campeonato Brasileiro é longo ainda, tem bastante jogo, né? Então a gente tem que continuar nessa mesma batida para que a gente possa se manter no G4 e subir e ter o acesso, né, para Série A. Uma outra opção seria a entrada do volante Marino na lateral direita. Mudança rotineira no decorrer dos últimos jogos, deslocando Eduardo para o setor esquerdo do campo. O Ceará deverá ir a campo com Everson, Eduardo, Valdo, Charles e Zé Mário, ou o Marino indo para a direita e o Eduardo vindo para o setor esquerdo. João Marcos, Richardson, Wesley e Felipe. O ataque será formado por Bill e Rafael Costa. Além desses, foram relacionados o goleiro Lauro, os zagueiros Sandro e Lucas, o volante Marino, o meia Thomas Bastos e os atacantes Rafinha e William que pode fazer sua estreia com a camisa alvinegra. E nesta segunda-feira foi noticiado pela imprensa pernambucana o interesse do Santa Cruz em contar com o meia Felipe. O Ceará revelou que não foi procurado pelo time coral e que Felipe tem vínculo com o vovô até o final da temporada. O detalhe é que Felipe só tinha contrato de empréstimo com o Atlético Paranaense até 23 de julho de 2016. Mas como todo atleta a partir do último semestre de contrato já pode assinar um pré-contrato com outro clube, Felipe acertou com o Ceará até o final do ano, com uma multa rescisória com um valor alto. Portanto, vamos aguardar o desenrolar dessa situação e saber se o Santa Cruz oficializará a proposta e se estará disposto a pagar a multa rescisória de Felipe, que vive grande momento com a camisa alvinegra. Com notícias do Ceará, Rodrigo Cavalcante para o Faixa Nobre do Esporte. É isso, Rodrigo. O Ceará em campo amanhã, hein? Não dá pra respirar. Já vai lutar amanhã para permanência do G4 lá em Bragança Paulista contra o time do Bragantino.
está numa situação complicada, mas ajudou o Ceará na última rodada, roubando o ponto do Criciúma. Então, ele está trocando de treinador, aproveitar esse momento turbulento lá do Bragantino para tentar conquistar mais 3 pontos. O Ceará amanhã não tem o Thalisson, lateral esquerdo, que vem alternando altos e baixos. Na verdade, eu achei que ele jogou razoavelmente bem aquele jogo contra o Brasil de Pelotas, aquele 3-0. Mas assim mesmo na partida alternando altos e baixos. A dificuldade com o Thalisson, mas uma dificuldade talvez pior ainda sem ele, será, Martins? Porque está entrando aí o Zé Mário, que é um jogador que esteve no departamento médico há algum tempo e retorna agora. Olha, se não tem tu, vai tu mesmo, né? É aquela história que a gente conhece de cor e salteado no futebol. Vai fulano mesmo, acabou, só tem ele. Porque o Thales está deixando muito a desejar, fazendo a ala esquerda do Ceará. Não é mais aquele jogador, pelo menos até agora, né? Não é mais aquele jogador que a gente viu quando chegou ao Fortaleza, porque era um jogador mais rápido, de passagem rápida pelo lado esquerdo e com uma boa assistência. Hoje ele praticamente dorme. Eu vi lá um lance no último jogo contra o Náutico, que a bola foi pro lado dele, ele ficou olhando e o ala do Náutico veio por trás, levou e finalizou de longe, mas quase que pega desprevenido o time do Ceará. Então, ele não está acompanhando, ou por um motivo qualquer, não vou aqui crucificar nem sacrificar o jogador, mas ele, por enquanto, até o momento, ele não está desenvolvendo aquele mesmo futebol, aquele potencial que ele tinha e utilizou quando veio para o Fortaleza. Alguma coisa deve estar havendo, ou ainda não está no ritmo e o pessoal está segurando porque não tem outro, mas ele tem ainda que crescer muito para poder ser pelo menos a metade daquele jogador que esteve aqui em temporadas passadas. Pois não tem jogo fácil nessa Série B de Campeonato Brasileiro. O Ceará tem essa alteração. O nosso companheiro JP Quintero daqui no estúdio até me lembrava, né, que além desse desfalque do Thalisson, o Cametá continua fora. O Eduardo vai jogar na lateral direita. A dificuldade do Ceará, na minha opinião, tem sido nas laterais desde que o Cametá saiu. O Eduardo é um jogador que bate até bem na bola, fez um gol no jogo contra o Náutico, foi importante, teve sorte, desviou, mas ele já levou perigo cobrando falta em algumas tentativas dele. Mas na hora do apoio, às vezes deixa a desejar, e você tem o Thalisson na esquerda, no qual você já viu que ele tem dificuldades. E agora permanece com o Eduardo e vai com o Zé Mário. Ou seja, Ceará vai continuar com dificuldade, não vai, Martim, nas laterais? Exatamente, e o jogador Eduardo, ele faz ali a função praticamente parado, fica fazendo aquela posição, mas ele não é um jogador de fazer apoio, não é um jogador que sobre na frente numa jogada de 1-2, ele não, pelo menos não demonstrou isso. O que eu vi foi outro jogador, o Charles, por exemplo, foi muito mais eficiente nessa jogada de 1-2 pelo lado, chegando e fazendo a assistência, do que o próprio Eduardo, né? Então o Ceará está com esse problema, depois que o Cametá saiu, aí ficou difícil. E pelo lado esquerdo a gente acabou de falar aqui que o Thales não está fazendo um acompanhamento correto. Eu acho que está ainda num processo de evolução. Mas o lado direito do Ceará também não está desenvolvendo aquilo que o seu treinador e que também aquelas pessoas que vivem futebol estão esperando. O que falta, né? Porque o meio tá ali, aquele pessoal que faz aquela marcação de meio, tá muito bem ali com o João, com o Richardson, tá muito bem. Agora tem que fazer, trazer jogadores ou fazer com que esse pessoal jogue mais de saída pelos lados, porque é a função principal de quem joga nessa situação que o Ceará e Fortaleza estão jogando, é você ter jogadores rápidos para sair. Porque na hora que a bola é roubada, são os dois primeiros que saem. É tanto que todo time hoje, Adriano, vem com 2 jogadores, é como se fosse um ponta e um ala. Um ponta e um ala. Por quê? Para conter o avanço dos alas do adversário, para evitar esse contra-ataque rápido. Porque todo mundo vai por ali, né? É mais fácil. Então, no caso do Ceará, o Ceará está pecando porque os jogadores não estão evoluindo na medida que o seu treinador
deseja. O Ceará está muito bem armado, mas falta esse probleminha aí, que na hora que resolver, aí ele se torna de muito mais força. 2 pontos que eu queria abordar com você. Essa notícia aí, essa informação que o Rodrigo trouxe agora, a respeito da possível saída, não foi nada confirmado, porque disse que o clube não foi procurado ainda, do Felipe, que vem dando certo ali do meio, vem a cada jogo subindo de produção, e teria despertado o interesse da equipe do Santa Cruz, que disputa a Série A. O Santa entrou na zona de rebaixamento nessa última rodada. Começou bem o campeonato, mas acabou aí começando os tropeços. E agora está pensando em contratações. E poderia ser o Felipe, o jogador a ser contratado. Um jogador que vem se destacando no Ceará e que nesse momento importante para o próprio Ceará, que entrou no G4, está na vice-liderança, poderia perder um jogador. Olha, inclusive ele foi eleito pela gente como o melhor jogador em campo, o craque bola na rede, porque ele foi o que permaneceu durante todo o tempo do jogo em campo, e é um jogador de muita habilidade e tem ainda uma vantagem de se mexer bem, quer dizer, é aquela história do pediu, tem preferência, mas quem se desloca recebe, né? Então ele se desloca com muita facilidade, é habilidoso, e tem também um bom passe. É um jogador para jogar nessa Série B aí, qualquer time, olhe lá se não tiver uma vaguinha também para ele na Série A. Agora, se o Ceará perder esse jogador, vai perder um potencial muito forte, porque tem 2 jogadores do Ceará que formam a meia. Procurou tanto, né? Jogador de meia para acertar. Exatamente. Quando tá acertando, perder. Aí tem o Wesley, que chegou jogando bem, embora fisicamente não esteja ainda naquele ponto ideal, mas o Wesley está jogando bem, e o Felipe. Então são esses 2 jogadores que saem tipo lança, né? Que antigamente chamava ponta de lança. Então ele sai rapidamente para a área adversária com o auxílio dos alas. E se o Ceará perder isso aí, vai matar um lado dele, porque tá difícil de arranjar um jogador com esse quilate técnico. Olha, a abertura da rodada número 13, a 13ª rodada da Série B, acontece nesse momento, lá no Serra Dourada. Atlético Goianiense e Criciúma estão se enfrentando, e o Atlético Goianiense, o jogo começou agora às 8 horas da noite. O Atlético fez 1-0 com o Jorginho, e o Atlético vai passando o Ceará por enquanto na tabela. O Alvinegro joga amanhã, né, por essa rodada, e o Atlético vai somando 25 pontos, o Ceará cai para terceiro com 23, e joga amanhã o Alvinegro contra o time do Bragantino. Então 1-0 o Atlético em cima do Criciúma. Criciúma também, que figura no G4, é o 4º colocado com 21 pontos ganhos, né? É a abertura da 13ª rodada. JC Construções, o maior estoque de material de construção de Capuã. Temos preços especiais para construtoras e revendedores. Forro PVC 15,90 M2. Porta trabalhada montada só R$480. Porta parada montada R$149. Cimento Poti ou Apodi R$17 no atacado. Rua Professora Letícia Marques 2640 em Capuã. Carneiro e Companhia, Gustavo Sampaio 525. Self-service sem peso com mais de 40 opções por apenas R$11,99. Pizzas a R$20. E acompanhe refrigerante 1 litro. Pratos para 2 pessoas na promoção a partir de R$25. Whisky Black White, dose apenas R$4,99. Todos os jogos que estão bombando aí na sua telinha, vai lá no Carneiro e Companhia, você assiste com todo o conforto. Entregue em domicílio, ligue 3223-5671. A Aurorense Equipamentos para Construção Civil está com uma promoção em betoneira 400 litros, motor monofásico ou trifásico, por apenas R$2.290 em 5 vezes no cartão de crédito, com garantia de 6 meses dada pela própria Aurorense. 3484-5272, 3484-5272. Vamos falar do Leão. O Leão que perdeu ontem, né? O Fortaleza, a liderança do seu grupo, o Grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro. Fortaleza! Chegando o Alex Oliveira. Após derrota em casa para o ABC na 5ª rodada, ontem contra o Salgueiro pela 6ª rodada, apenas um empate em 1-1. E o Fortaleza ficou na 2ª colocação, porque o Asa, adversário do Tricolor na próxima rodada, venceu o Cuiabá. Quanto ao empate do Tricolor, foi comemorado como se fosse uma vitória, até pelo que aconteceu na partida. Uma arbitragem desastrosa do amapaense Valdicleuson Costa, como falou Juninho após o jogo. Jogada para 2º cartão, então acho que foi um lance normal, não era para cartão.
Então acho que ele se perdeu aí, então complicou o jogo pra gente, né? Mas a equipe se portou bem, acho que esse ponto foi de bom tamanho pra gente também. E é uma pena, porque a equipe do Fortaleza tinha a intenção de voltar a vencer. A gente vem em busca da vitória, né? Sabemos que uma vitória que pra gente seria bom, mas infelizmente não conseguimos, mas em empate a gente tá levando um ponto pra casa agora. O atacante Anselmo também falou dos erros do árbitro amapaense. Se você pegar as imagens, já na primeira bola não era pra ele ter tomado cartão, porque ele atrapalhou a jogada. Aí na segunda, ele foi tentar só proteger a bola, não houve agressão, não houve nada. Ele foi lá e fez todo mundo. Vou esperar que isso não atrapalhe. E ele não só errou para o lado do Fortaleza, não. Anulou um gol legítimo do Salgueiro, que poderia ter dado a vitória à equipe do interior pernambucano. Mas o ponto do Fortaleza foi conquistado fora de casa e foi comemorado, como falou o capitão Correia. Cara, pelas circunstâncias do jogo, sim, jogar aqui a gente sabe que é difícil, né? Os 3 anos últimos aí sempre foram jogos que a gente venceu, mas jogos truncados, difícil. E o árbitro acabou complicando a nossa equipe aí com a expulsão do Clebinho, totalmente injusta, né? E nós sabíamos que o adversário viria para cima e a gente acabou tomando um gol ainda numa situação ainda que ainda ficou mais difícil ainda, mas a equipe teve personalidade, né? A gente teve uma derrota em casa que não era esperado no último jogo, né? Foram 3 pontos perdidos, onde a gente jogou muito abaixo. E hoje é um ponto que a gente tem que valorizar pela circunstância, pela dificuldade. Edson Borges, que comandou o time na borda do gramado, já previa um jogo difícil. A gente sabia que ia encontrar dificuldades aqui dentro. Claro, nós jogando 70 minutos, praticamente 65 minutos a 70 minutos com um homem a menos. A hora que o jogo estava equilibrado, nós estamos começando a encaixar no jogo, vencendo de 1-0. Nós sabíamos que ia ter o contra-ataque, nós poderíamos encaixar o segundo gol, porque o Salgueiro era obrigado a sair, já estava se mandando com os 2 laterais. Nós já tínhamos armado uma estratégia para contra-atacar, tanto com o Juninho e o Clebinho por dentro. E aí sofremos a expulsão da forma que foi, né? E aí o adversário tem uma característica de pegar onde está, jogar a bola na área para os atacantes deles que são grandes trombar, né? Mas o importante é que a gente pontuou, a gente sabe que era importante Fortaleza pontuar para a gente não se afastar, né, das primeiras colocações. Agora temos um jogo dificílimo com o Asa em casa, onde podemos recuperar a primeira posição de novo. E o próximo compromisso será domingo contra o Asa, no estádio Castelão, 18 horas. Como dissemos no início da matéria, o Asa venceu na rodada e assegurou a liderança do Grupo A. Com as primeiras do Fortaleza, Alex Oliveira no Faixa Nobre do Esporte. Muito bem, Alex Oliveira, falando aí do tricolor de aço que não diria que tropeçou ontem, né, Martins? Pelas circunstâncias de como aconteceu. Primeiro, o Fortaleza estava repleto de desfalques, o meio campo todo modificado, apenas o Pio, que lembra aquele meio campo que ele formava com Jamota, com Juliano, com Everton, e o Guto entrando depois de muito tempo sem atuar. O Correia não fazia parte daquele meio campo, o próprio Pio não jogou bem ontem, o Clebinho também há muito tempo não jogava, e teve um jogador expulso aos 43 minutos do primeiro tempo. O Salgueiro, como time da casa, foi para cima, mas o Fortaleza me parece que não teve aquela força do meio campo que ele tinha de gostar de jogar contra equipes assim, que atacassem ele para fazer um forte contra-ataque. E ontem o Leão escapou de uma derrota, viu? É verdade, agora você tem que levar em consideração aquela arbitragem, foi um negócio sério. Porque, olha, hoje. O cara foi realmente feliz demais ontem, foi muito infeliz. Inclusive na súmula, né? Ele colocando lá as mudanças. Ele conseguiu tirar até o Anselmo de campo, né? O Anselmo não foi substituído, ele colocou lá como se o Anselmo, muito atrapalhado ele ontem. Não, foi muito atrapalhado. Agora você há de convir que hoje, com a tecnologia, a ciência invadindo o futebol, hoje se você tem um jogador a menos, com todo esse avanço de fisiologia, de preparação física e tudo mais, você perde um bocado de coisa. Por quê? Porque o time adversário, ele supõe-se que ele esteja no mesmo nível de saúde, de forma física, essa coisa toda. E aí quando você tira um adversário, você cresce, porque você tem um jogador sobrando, e esse jogador vai ficar assim até o final do jogo, a não ser que haja também uma expulsão compensatória. Então, o Fortaleza,
ele estava dentro daquilo que se esperava no primeiro tempo. Antes de terminar o primeiro tempo, estava dentro daquilo que se esperava, segurando, esperando o Salgueiro sair para vir para cima e tentar os contra-ataques, porque tem jogador com essa velocidade para isso, inclusive o Clebinho. Se um pouco mais de competência, ele teria ganhado o jogo com uma certa facilidade ontem, principalmente depois da expulsão do Clebinho. Pois é, inclusive o Berna foi uma das grandes figuras do campo. Foi. Apesar daquela lambança que ele fez no começo do jogo, foi tentar tirar uma bola de cabeça, cabeceou para trás. Se o Elivelton não tivesse na cobertura, era um gol do Salgueiro. Exatamente. O Tatu estava preparado para estufar a rede. Então o que é que eu quero dizer? Eu quero dizer assim, que o Clebinho, que foi um jogador que entrou, que deu uma movimentação muito forte, esse jogador, ele tem uma velocidade incrível para chegar junto do atacante. E aí com um lançamento do Correia, colocando essa bola um pouco mais à frente, o Fortaleza poderia ter feito um segundo tempo, se tivesse os 11 jogadores, poderia ter feito um segundo tempo de mais cautela, de mais calma. Mas aí teve que se sujeitar a toda aquela pressão. Já estava cheio de problemas, né? Teve mais vezes. Muita coisa, e acabou cedendo o empate, né? Num momento muito difícil para ele. A gente tem que entender que nesse caso aí houve o apito. E o seu comandante lá também, né? O Marquinhos não estava presente. Exato. Foi expulso no último jogo e não foi. Somando tudo isso, a gente há de convir que a arbitragem ontem acabou influindo no resultado do jogo. Porque se o Fortaleza tem ficado completo, do jeito que ele tem jogado ultimamente, segurando atrás, esperando o time vir para partir no contra-ataque, que tem jogadores velozes para isso, ele poderia ter matado o jogo em 2 contra-ataques, mas infelizmente teve que se defender e tinha hora que estava todos os 10 atrás. É assim. Tá certo, né? O próximo jogo é contra o Asa, vai brigar diretamente pela primeira colocação. A liderança, Será que dá, hein, pra recuperar essa liderança jogando no Castelão? Pelo Alex Oliveira, a gente perguntava para ele ontem, as perspectivas de retorno não são assim muito alvissareiras, né? Tem o Lima que já está à disposição, já estaria à disposição, que é um zagueiro. Acredito que o Elivelton não está comprometendo, mas Everton não deve jogar ainda, o próprio Daniel Sobralense também não deve retornar, o Juliano também está numa situação complicada. É complicado, né? Vai ter que tentar acertar o time com esses problemas. E sem esses jogadores, né? Isso aqui é mais difícil. Mas jogando dentro de casa, se não fizer como fizeram com o ABC surpreender aqui, né? Porque nessas alturas todo mundo já está sabendo como é que o Fortaleza joga. Se não sofrer uma surpresa daquelas, dá para o Fortaleza se sobressair. É só ter calma, paciência, o torcedor também não ficar cobrando muito lá da arquibancada, porque às vezes isso desse jogador, não é todo jogador que tem preparo psicológico para sofrer essa pressão da arquibancada vindo para o campo. Então tem um momento que você tem que ajudar e tem um momento que você tem que calar ou então aplaudir para poder o jogador não sentir, porque esse problema psicológico ele varia de pessoas para pessoas. Então o Fortaleza vai pegar o Asa, que já tá na liderança hoje, é o líder, né? Não é um time fácil, porque senão não estaria aí na liderança, não é um time fácil, e o Fortaleza está nessa situação aí, ainda no mínimo com três desfalques não, mas no mínimo sem 3 jogadores considerados titulares para enfrentar o Asa de Arapiraca. É uma situação difícil, um pouco anormal para o Fortaleza, que está acostumado, mas eu tenho para mim que o seu treinador, com a inteligência que tem e com os jogadores que tem no banco do Fortaleza, ele vai conseguir suprir essa deficiência e tentar pelo menos igualar a situação aqui com o Asa. Tá certo, intervalo no Faixa Nobre do Esporte, vai mandando seu alô, tô esperando seu alô aqui, já tem os alôs, depois do intervalo também pela Série B do Campeonato Brasileiro, abertura da 13ª rodada, o Atlético Goianiense está vencendo o Criciúma lá no Serra Dourada. Você ouve Faixa Nobre do Esporte. Já estamos de volta aqui em 91,3, é o Faixa Nobre do Esporte. Estamos para todo o planeta, através de radioartilheiro.com.br, né? Vai lá, acessa radioartilheiro.com.br, parceiro aqui da equipe Bola na Rede, e você vai ouvir a programação esportiva da 3FM, o Faixa Nobre do Esporte e o Futebol Bola na Rede, os jogos de Ceará e Fortaleza, que é o nosso carro-chefe aqui, né? Na equipe Bola na Rede. Vamos aos alôs, né? Os alôs para você
está participando aqui e fortalecendo a nossa interatividade. Galera do Facebook aqui participando conosco. Vamos ver quem está por aqui. Iraídes Moraes, boa noite, Adriano. Uma feliz semana para vocês e todos aí. Obrigado, Iraídes. Beijo para você, tá sempre participando conosco aqui. José Elton também, dá boa noite para toda a equipe. Talvez especulações sobre volantes para o Ceará. Não seria melhor trazer um lateral esquerdo? Já tá na hora, né? O Ceará tá procurando lateral esquerdo. Surgiu essa informação aí do volante lá de Santa Catarina, mas, né, o clube não confirmou nada, né? Agora, lateral esquerdo ele tá procurando. Agora é uma peça tão difícil, não só no futebol cearense, como também, né, Martinho, no futebol brasileiro. Tá complicado encontrar um lateral esquerdo. Tá difícil. Um jogador de ofício naquela posição hoje, a situação é complicadíssima. Parece-me que esse fundamento não é bem trabalhado nas categorias de base, rapaz. Que a gente tem notado, de repente o futebol brasileiro não tem. Até o da seleção brasileira, ele joga assim um pouco atravessado, dificuldade inclusive de passar, de avançar. Tá difícil a situação para a ala esquerda no futebol brasileiro. Deixa eu aproveitar e mandar um alô para Lenier Oliveira. Ela é lá de Cariutaba, mas tá aqui em Fortaleza hoje. Cariutaba é Cariús. Tá certo. Tem alô aqui para Lucas Barros, torcedor alvinegro. Ele tá mandando alô aqui para mais. Não, me confundi aqui. Tá feliz aqui com o retorno do Zé Mário. O Zé Mário joga tão pouco que eu acho que tava querendo mandar um alô pro Zé Mário. Não, ele tá falando aqui do Zé Mário que retorna a lateral esquerda, né? Um jogador que retorna depois de um período no departamento médico, mas amanhã vai tentar ajudar o Ceará. Berin Show tá conosco também. Breno Gomes também tá aqui fortalecendo a nossa interatividade. Vamos ver quem está conosco aqui mais. Para de chegar aqui em interatividade. José Aurivan Soares também está conosco. Elton Bezerra também por aqui. Cristele Santos, Francisco Araújo, Ricardo Filho, tudo nosso, toda a galera aqui participando e dando aquela fortalecida aqui na nossa interatividade, né? Vai mandando seu alô, já tem muito mais por aqui em 91,3. Vamos voltar ao Ceará, saber informações do Alvinegro. Ceará! Volta o Rodrigo Cavalcante. Vice-líder da Série B com 23 pontos e vindo de uma vitória na tarde do último sábado, frente ao Náutico pelo placar de 2-1 no Castelão, com gols marcados por Eduardo e Bill, o Ceará não teve tempo para comemorar e já encerrou os preparativos para o jogo desta terça-feira, contra o Bragantino no estádio Nabi Abichedi às 9h30 da noite. A delegação alvinegra chegou em Atibaia, cidade próxima a Bragança, por volta das 5 horas da tarde do domingo e encerrou os preparativos para o confronto contra o time da Terra da Linguiça nesta segunda-feira, no período da tarde no CT Nakazawa, na própria cidade de Atibaia. Tendo como única baixa o lateral esquerdo Thalisson, suspenso em decorrência de terceiro cartão amarelo, Sérgio Soares provavelmente usará Zé Mário como seu substituto. E Zé Mário se coloca à disposição do técnico Sérgio Soares. Se eu for escolhido, eu tô pronto, né? Mas não tem nada definido ainda. Eu acho que o Sérgio vai deixar para definir lá em São Paulo mesmo. Mas se eu for escolhido, tô pronto, preparado para poder ajudar o Ceará pra gente buscar a vitória lá. O meio-campista que também joga na lateral esquerda fala sobre as dificuldades que serão encontradas frente ao time de Bragança Paulista. Eles estão na zona, né? Então eles estão buscando, né, sair da zona. Esses jogos são perigosos, porque eles estão jogando a vida deles para não cair, né? E a gente tá jogando a nossa vida para se manter. Então vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo de extrema atenção. Com o lateral esquerdo Thalisson suspenso em decorrência de terceiro cartão amarelo, tudo indica que Sérgio Soares optará por Zé Mário naquele setor. Contudo, caso precise, o volante Marino também se coloca à disposição para a lateral direita, já que Eduardo também atua na lateral esquerda. Não, tô preparado, até porque já entrei em algumas partidas, né? Tô contribuindo toda vez que tô entrando bem. Tô focado no meu objetivo, com certeza, que é ajudar o Ceará. Se o professor optar por me colocar, eu vou dar o meu melhor pra gente conseguir o resultado. Marino revela que a lateral direita não é nenhuma novidade para ele. Não, porque eu já fiz né? Várias vezes já fiz, não só como aqui, como quando eu jogava no Atlético Goianiense também já fiz, até no próprio Náutico ano passado, não vai ter nenhum problema. O volante admite que teve um início ruim em Porangabuçu, mas que os jogos estão trazendo entrosamento e sua condição técnica tem melhorado. Caiu um pouco de rendimento por não conhecer, aí comecei a conhecer o pessoal, tô ganhando confiança
Nossa, eu já tô me adaptando já com os parceiros já de clube assim, posicionamento. Agora com certeza, quem tem a ganhar o clube, vou dar o meu melhor pra gente conseguir nosso objetivo. Marino fala sobre o que esperar da partida desta terça-feira em Bragança Paulista. Acho que vai ser um jogo meio truncado, né? Porque eles também precisam do resultado, né? A gente tem que entrar ligado pra gente fazer um bom jogo e manter a sequência nossa, que a gente sabe do nosso potencial, nosso objetivo, que é permanecer no G4 e cada vez mais somando pra gente distanciar também da zona, fazer da zona de rebaixamento, fazer o mais rápido o ponto necessário pra gente almejar nosso objetivo. A delegação alvinegra chegou em Atibaia, cidade próxima a Bragança, por volta das 5 horas da tarde do domingo e encerrou os preparativos para o jogo contra o time da Terra da Linguiça nesta segunda-feira, no período da tarde no CT Nakazawa, na própria cidade de Atibaia. Tendo como única baixa o lateral esquerdo Thalisson, como eu já repassei, suspenso em decorrência de terceiro cartão amarelo, o Ceará deverá ir a campo com Everson, Eduardo, Valdo, Charles e Zé Mário, ou o Marino indo para a direita e o jogador Eduardo indo para a lateral esquerda, João Marcos, Richardson, Wesley e Felipe. O ataque será formado por Bill e Rafael Costa. Além desses foram relacionados o goleiro Lauro, os zagueiros Sandro e Lucas, o volante Marino, o meia Thomas Bastos e os atacantes Rafinha e o William Henrique, que pode fazer sua estreia com a camisa alvinegra. E nesta segunda-feira foi noticiado pela imprensa pernambucana o interesse do Santa Cruz em contar com o meia Felipe. O Ceará revelou que não foi procurado pelo time coral e que Felipe tem vínculo com o vovô até o final da temporada. O detalhe é que Felipe só tinha contrato de empréstimo como Atlético Paranaense até 23 de julho de 2016. Mas como todo atleta a partir do último semestre de contrato já pode assinar um pré-contrato com outro clube, Felipe acertou com o Ceará até o final do ano com uma multa rescisória com um valor alto. Portanto, vamos aguardar o desenrolar dessa situação e saber se o Santa Cruz oficializará a proposta e se estará disposto a pagar a multa rescisória de Felipe, que vive grande momento com uma camisa alvinegra. De oficial, somente o interesse do Brasil de Pelotas em contar com o retorno do atacante Alex Amado, ele que veio do próprio Brasil e tem contrato até 2018 com o Ceará. Amado já atuou 6 vezes nesta Série B, ou seja, se atuar ou for no banco de reservas mais uma vez, não poderá se transferir para outro clube da Série B. Amado não foi relacionado para a partida desta terça-feira contra o Bragantino e é outro que essa semana deverá ter sua vida decidida. Com notícias do Ceará, Rodrigo Cavalcante para o Faixa Nobre do Esporte. Bragantino. Eberson Martins. Olá, amigos. O Bragantino está praticamente definido para a partida desta terça-feira contra o Ceará no estádio Nabia Bichedi. Depois do empate na última sexta-feira fora de casa contra a equipe do Criciúma, a diretoria do Massa Bruta resolveu fazer mais uma mudança e demitiu no sábado o técnico Toninho Cecílio. Toninho, que foi contratado para substituir o técnico Léo Condé. Ele chegou ao Bragantino na 4ª rodada do Brasileirão Série B. Dirigiu a equipe em 9 rodadas, com um saldo de 2 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Sobre a mudança do comando do Clube Atlético Bragantino, quem concedeu entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira foi o gerente de futebol Saulo Magalhães, que explicou este momento complicado do Bragantino no Brasileirão e a saída de mais um técnico. Um momento que nenhum de nós gostaríamos de estar passando, entendeu? E eu até tenho, pela minha visão, eu acho que o Bragantino não tem assim motivo para estar passando por esse momento, apesar de estar pelas partidas que vemos fazendo, apesar que nós fizemos um mau jogo aqui contra o Goiás, mas os outros jogos que nós fizemos fora de casa, tanto no CRB como no Náutico, nós fizemos, no meu modo de entender, bons jogos, merecíamos até uns resultados melhores, entendeu? A situação do Toninho, entendeu? Foi uma situação que ele não conseguiu tirar a equipe lá de baixo, da zona do rebaixamento, e o presidente achou por bem dar uma mexida para que o Bragantino consiga retomar o rumo aí das vitórias e sair da zona do rebaixamento, que esse é o principal objetivo no momento. Qual a ideia do treinador? É buscar alguém que esteja desempregado, alguém que está livre no mercado, ou alguém que até mesmo esteja trabalhando em outro clube? Como da outra situação que nós passamos aí depois da saída do Léo, que eu disse que no meu entender, entendeu? E creio também que esse é o pensamento do presidente, de buscar um treinador que esteja desempregado, entendeu? Esse eu creio que seja aí o pensamento dele também.
Sempre que há uma mudança no comando técnico da equipe do Bragantino, surgem muitas especulações e sempre aparece o nome do técnico Marcelo Veiga. Marcelo Veiga, que não é mais o técnico do Remo, que disputa o Campeonato Brasileiro da Série C. Em contato com o treinador, ele disse que não houve conversa e que não foi procurado pela diretoria do Bragantino. Para a partida desta terça-feira, o Bragantino terá 2 desfalques. Éder Lima, zagueiro, e Edson Cita, meio-campista. Ambos cumprem suspensão automática. Foram expulsos na última rodada contra o Criciúma. O time será comandado por Alberto Delega. Alberto, que é uma espécie de funcionário permanente do clube, um homem de confiança da diretoria. O Bragantino realizou um treinamento na tarde desta segunda-feira. Entre as modificações, apenas no setor de defesa e no meio de campo. O provável Bragantino com Felipe no gol, Guilherme Andrade na direita, Rodrigo San e Renan Diniz na zaga, Bruno Pacheco na esquerda, o meio-campo com Daniel Pereira e Gabriel Dias os volantes. Tartá voltará à equipe e será titular do meio de campo. O ataque será o mesmo trio ofensivo que atuou no empate fora de casa contra o Criciúma, com Claudinho, Eric e Watson. O volante Daniel Pereira, autor do único gol do Bragantino na última rodada, falou sobre este momento da equipe. É um momento complicado do Bragantino vem vivendo na competição. Mesmo a gente conseguindo fazer uma boa partida, parece que tem alguma coisa que não deixa a gente sair com o resultado. Sei lá, falta um pouco de experiência, um pouco de maturidade pra gente conseguir segurar o resultado. Depois de estar ganhando lá em Criciúma, acontecer também contra o Náutico fora de casa. Ia ser 2 resultados primordiais pra gente. Como eu sempre falo, né? Nesses momentos temos só que trabalhar e uma hora as coisas começam a acontecer. Ô Daniel, o que é preciso fazer para vencer o Ceará nesta terça? No momento difícil temos que nos abraçar, temos que nos unir, entrar dentro de campo junto, um apoiar o outro, mesmo se o companheiro do lado errar, a gente tem que apoiar. Porque o momento é difícil e talvez se a gente ficar só criticando, as coisas não melhoram nunca. São essas as informações do Clube Atlético Bragantino, que nesta terça recebe em Bragança Paulista, no estádio Nabia Bichedi, a equipe do Ceará. De Bragança Paulista, Eberson Martins. Fortaleza! Alex Oliveira. Após desembarque na manhã desta segunda-feira, a delegação chegou por volta das 9h25 da manhã. Os jogadores foram liberados, com ordem de reapresentação nesta terça-feira, no período da manhã. Treinamentos começarão a partir das 9 horas. O trabalho regenerativo para os atletas que atuaram contra a equipe do Salgueiro, a maior parte do tempo de jogo, e um trabalho específico com bola para os não relacionados e os que foram como opção. A equipe volta a treinar nos 2 expedientes na quarta-feira. O empate diante da equipe do Salgueiro, como já dissemos, foi comemorado. Um ponto somado pelo tricolor ficou na segunda colocação com 12 pontos ganhos. Vai pegar agora no Castelão domingo às 18 horas, jogo válido pela 7ª rodada, o Asa, que hoje é o líder do Grupo A da Série C. No jogo de ontem contra o Salgueiro, tivemos a volta do volante Guto, que estava há 108 dias sem fazer uma partida oficial. Voltando a uma competição de uma lesão muito séria que eu tive, graças a Deus, me deu essa oportunidade de voltar a jogar. O professor Marquinhos optou por mim e eu pude ajudar o time, graças a Deus. Guto deverá sequência como titular do Fortaleza no meio-campo. O meia Everton já deverá iniciar a transição amanhã. Já Daniel Sobralense continua fazendo o tratamento da fascite plantar. Juliano é boa notícia, já iniciou a atividade física hoje pela manhã. Lima já treina normalmente e Felipe sofreu um trauma direto no joelho, mas amanhã será reavaliado. Não deve preocupar para a partida do próximo domingo. Com notícias do Fortaleza no Faixa Nobre do Esporte, Alex Oliveira. Asa! Jânio Barbosa. Olá, um abraço, boa noite aos amigos ouvintes do Faixa Nobre do Esporte. Deixa eu falar assim do Asa, que se reapresenta na sua totalidade amanhã, terça-feira, quando o técnico Foiano inicia a preparação da equipe para o jogo contra o Fortaleza no próximo domingo aí na Arena Castelão. O Asa descansa depois de um bom jogo que teve diante da equipe do Cuiabá. Digo um bom jogo no tocante à vitória alvinegra, porque dentro de campo o Asa foi encurralado pelo Cuiabá. E aquela tônica, bola pune. O Cuiabá tomou conta
de toda a partida. Mas em um contra-ataque, o Asa fez o inverso, como se jogasse fora de casa, mesmo jogando no Coraci, jogava por uma bola. E ela veio no finalzinho da partida, no cruzamento do João Paulo e a conclusão do meio-atacante Jailton, que saiu do banco de reservas para dar esta vitória alvinegra e a liderança da Série A do Campeonato Nacional. Jailton já fala da preparação para o jogo contra o Fortaleza. Já tenta brigar mesmo por titularidade, mas fala deste gol que deu a vitória alvinegra. Gradativamente as coisas vão acontecendo naturalmente. Vinha uma sequência boa no Campeonato Sergipano, 6 gols. E felizmente hoje eu desencantei, né? Tava ansioso, querendo fazer o gol de toda maneira, até porque a gente vinha com os empates. Sabíamos que tínhamos a obrigação de sair com a vitória e felizmente deu tudo certo. E para que isso ocorresse, era manter a atividade do dia a dia e deixar na cabeça do técnico essa dúvida, né? Inclusive ele explicou em entrevista após a vitória sobre a condição de ter podido utilizar você no início da partida, mas optou por segurar. É justamente isso, no trabalho dia a dia, colocar dúvida na cabeça do treinador? Eu acho que a força de vontade minha dentro de campo, nos treinamentos, no meio de semana, não é falta de vontade, né? Eu sei que respeito meus companheiros, mas tenho condições de jogar plenamente, mas jogador quer jogar, jogador que fica no banco jogador que fica feliz no banco, acho que não é melhor parar de jogar, porque ninguém fica feliz no banco, mas com respeito, com trabalhando, respeitando os companheiros, vai dar tudo certo. Isso, portanto, o meio-campista Jailton, autor do gol que deu a vitória ao Asa pelo placar de 1-0 diante da equipe do Cuiabá. Uma vitória, primeira em casa nesta Série C, que deu à equipe alvinegra mais 3 pontos no Campeonato Nacional. 3 pontos que colocaram o Asa na liderança do Grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro. Querendo ou não, mandou um recado para o técnico Foiane, dizendo que tem possibilidades e, claro, tem chance mesmo de brigar por uma titularidade para o próximo jogo diante do Fortaleza, aí na Arena Castelão. Com informações do Asa aqui de Arapiraca, Jânio Barbosa, para o Faixa Nobre do Esporte. Valeu, Jânio, meu parceiro. Ele volta amanhã trazendo mais informações do time do Asa de Arapiraca. O Faixa Nobre vai se despedindo, falando que Atlético Goianiense está vencendo o Criciúma 1-0. Segundo tempo é a abertura da rodada de número 3 da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Ceará está caindo para a 3ª colocação, mas joga amanhã contra o Bragantino. Convite aqui feito para você acompanhar mais um Futebol Bola na Rede amanhã, a partir de 9 da noite. Pontapé inicial, bola rolando 9h30, com J. Rômulo, que será o capitão do nosso time, para narrar mais um jogo do Vozão. Bragantino e Ceará amanhã, 9h30 da noite, pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Beijo molhado, beijo gostoso, beijo molhado, beijo gostoso. Vem aí o canal do vovô. Essa foi a Faixa Nobre do Esporte. Faixa Nobre do Esporte.